Então, pessoal, vamos começar a nossa revisão de arte. Vou fazer uma breve revisão, tá? E nosso assunto foi o cinema. Nós vimos que o cinema envolve diversas artes, a começar pela escrita dos roteiros, o teatro, a fotografia, a música, que é a trilha sonora, geralmente composta e depois tocada por grandes orquestras, como a que vocês estão escutando agora. Maquiagem, figurino. Então, muitas pessoas trabalham por trás das câmeras para a produção de um filme. E a gente geralmente vê a cena de uma pessoa sozinha, mas olha quanta gente tem trabalhando junto com eles. Para criar um filme, é necessário primeiro a imaginação do autor. A imaginação inspira, né? E muitas delas criam situações que não existem. A arte é uma forma de usar a imaginação para criar coisas que gostaríamos que existissem. É o caso dos filmes de ficção científica, como, por exemplo, A Viagem à Lua. Em 1902, Georges Méliès criou A Viagem à Lua. Vamos ver um trechinho? Ele pegou histórias baseadas em livros escritos por H.G. Wells e Júlio Verne. Mostra um grupo de astrônomos que estudavam os céus e o brilho das estrelas, a rota dos planetas e o movimento do Sol e da Lua. Então, cansados de ver tudo isso da Terra, eles resolveram fazer uma viagem fantástica. Construíram um tipo de cápsula, que futuramente seriam os foguetes, né, minha gente? E lançaram-se ao espaço. O filme foi considerado o primeiro no cinema a usar efeitos especiais e tratar temas como extraterrestres e viagens espaciais. Então, depois eu vou colocar no grupo de vocês o filme completo para vocês assistirem, ok? Vimos também que a fotografia ajudou muito na criação do cinema, né? E vimos também que uma brincadeira que dá pra gente fazer de animação é o flipbook. Olha aí, um flipbook. O flipbook consta de diversas fotografias juntas em uma imagem, né? E aí elas gravadas com rapidez, elas dão a impressão de movimento. Então, foi aí que foram criadas diversas máquinas para tentar fazer a impressão de movimento de fotografia, né? Vocês, inclusive, fizeram um flipbook. Mas não foi do flipbook que o cinema foi criado, foi da fotografia. Vamos rever algumas máquinas que a gente viu que ajudaram na história do cinema. Bem que o flipbook, né, minha gente, ajuda a gente a entender mais ou menos como eram feitas as primeiras animações do cinema. Uma das máquinas que mais se aproximou do filme, né, de usar a fotografia como movimento, foi o zootrópio ou zootropo. Aqui o nome está em inglês para vocês, mas é uma máquina que tem 24 imagens, não é? E pequenos furos, e quando se gira essa máquina, então as imagens passam tão rápido que dá a impressão de movimento. Verifique como é que funciona o zootrópio. Viu? Parece que o cavalo está galopando de verdade. Então, a partir daí, foi um boom para começar o cinema propriamente dito. Nós passamos também pela animação em stop motion, né? É outra maneira de se fazer animação no cinema. Aqui, claro, não é para cinema, mas a pessoa que criou, animação com papel, criou todos os itens e depois ela foi tirando a fotografia de um por um e aí criou o movimento. Aqui eu coloquei mais rápido, tá? Aqui eu coloquei mais rápido. Aqui eu coloquei mais rápido para vocês verem como funciona o stop motion, né? A gente viu também
que o cinema admite a gente ter inúmeras aventuras, principalmente de seres que não existem, monstros e outras coisas. Essa ilustração aqui, ó, é do Georges Méliès, dizendo que esses habitantes eram os habitantes da Lua, né? Do filme Viagem à Lua. E a gente vê muitas animações, né? Seres fantásticos, como, por exemplo, a animação infantil Monstros S.A. A gente já passou por essa também, né? Nós vimos também outros seres fantásticos do cinema, que ultimamente está ficando tão realista, né? Com efeitos de computador, que aí são muito detalhados os seres, né? Um dos grandes autores de cinema, né, diretores de filme, é o George Lucas, do Star Wars, que é a Guerra das Estrelas, né? Filme que sempre fez sucesso. E por último vimos o Taumatrópio. E por último nós vimos o Taumatrope, né? Que dá a ilusão de movimento quando a gente mistura, né, as duas imagens separadas. Bom, esses são alguns dos equipamentos, dos muitos equipamentos, né, que fizeram o ser humano pensar em transformar a imagem em movimento. Esse é o fenacitoscópio. E a gente vai ver Todos esses equipamentos, mais um, né, que a gente já conhece, mas todos esses que é o equipamentos, zootrópio. ajudam a transformar a imagem em movimento. Olha o zootrópio aí. E esse é o praxinoscópio, que é parecido com o zootrópio, mas aí ele tem um espelhado no meio e você não precisa ficar olhando pelas fendas. E agora nós vamos continuar falando sobre cinema. Espero que vocês tenham relembrado um pouco do que a gente já viu, né, da nossa revisão. E vamos continuar o assunto com o capítulo 2. O cinema, arte de muitas linguagens. Vamos lá?